Muito bem-vindos a mais um programa Francamente aqui pela nossa Rádio Difusora 810 AM, Taina Franco na área, até a 1h com você. Coladinho no seu ouvidinho aí que tá no rádio, pra quem tá na internet, aumenta o volume que o papo hoje vai ser bom. Grandes polêmicas, grandes informações. A gente tá aí numa eminência eminência não, a greve, houve um chamamento para greve geral aí na sexta-feira, né? Muita gente preocupada com o rumo que isso vai tomar, mas a greve é por conta da reforma da Previdência, né? E trazendo essa pauta hoje, porque há muita polêmica, há muita informação desencontrada, muita fake news, e há muita gente falando sem saber o que está falando, então eu trouxe duas pessoas que sabem o que estão falando, né? O doutor Erazê Sutti aqui, que ele é especialista em previdenciário e trabalhista, e a doutora Areta Fernanda da Câmara. Bem-vindos ao programa, os dois aqui especializados em previdenciário. Então trouxe duas feras aqui pra gente bater um papo. Quem quiser fazer perguntinha, vai lá no meu Instagram, TainãZF, e manda até abrir lá um questionário. Se tiver perguntinha, manda aqui pra mim que a gente vai respondendo no ar. Bem-vindos! Boa tarde, obrigada, bem-vinda. Oi pro pessoal que está assistindo a gente. Esse vídeo vai estar no YouTube hoje à tarde. Obrigado pelo convite. Super bem-vindo aqui. Obrigado por terem aceito, né? Eu sei que vocês estão correndo em congressos direto, né? A gente está tentando marcar um tempinho e vocês estão sempre... Porque muita coisa está acontecendo neste momento no Brasil, né? E a reforma da Previdência tem sido uma pauta do governo, né? E ainda está meio... O texto saiu recentemente, ainda não foi aprovado, ainda tem votações para acontecer. As coisas não estão claras, né? É uma proposta não discutida, não debatida, em que a sociedade não está ciente da repercussão dessa pauta, qual a consequência se essa proposta vir a ser aprovada. Qual será o impacto disso para o trabalhador, né? Para o trabalhador em local insalubre, para o aposentado mesmo. O grande estrago dessa proposta é tirar da Constituição a Previdência, os direitos. É um direito social, é um direito que decorre de um pacto social da nossa Constituição de 88. Não foi de uma hora para outra, aquilo foi construído ao longo do tempo, né? Exatamente. Em 88 se debateu o quê? Que tipo de país gostaríamos de ter, né? Iríamos trilhar para que tivesse uma previdência social universal, uma seguridade social que também contemplasse a saúde, que contemplasse também a assistência social. E como era o custeio disso? E lá se decidiu o quê? Que seria universal, que ela seria distributiva, que o custeio não seria só do empregado, não só do empregador, mas também do Estado, mas também da sociedade. Então, são 4 pilares de custeio. E esse projeto foi debatido durante meses e meses lá na Constituinte. É esse projeto de país, hoje, que está em xeque com uma PEC não discutida, que está tramitando a toque de caixa no Congresso Nacional. Porque a Constituição, ela dá esse norte, né? Qual que é o país que queremos? O que é o país que nós temos? A gente estava ali no final de uma ditadura, né? Que hoje, inclusive, é negada muito estranhamente. Aquela coisa maluca que acontece nesse país, mas vamos lá. O Brasil estava sendo discutido, né? Queria-se entender como seria um país na democracia, porque... Querendo ou não, o Brasil tem uma democracia muito jovenzinha, né? Ele não aprendeu a ser democrático ainda, né? Fala que a gente vive um parlamentarismo meio manco, assim, né? Nosso sistema político democrático peronomútil, né? E aí se discute a Previdência, ela está na Constituição, a solidária, né? Porque também a gente entende que o país tem uma desigualdade social muito grande. Né? Então você fala, a Previdência, a capitalização. Isso para um país super desenvolvido, com as contas resolvidas, uma população que tem ali que é mais equânime ali, né? Os salários, enfim. No Brasil isso é difícil de discutir, né? Eles olham pro outro e tem vontade de abraçar, assim, é muito desespero. Quando você fala em capitalização, na forma que está na PEC, você está falando do desmonte da estrutura constitucional de previdência social no país. Capitalização, como está lá, é o quê? Cada um por si. Mas cada um por si tem projeções, a Ed até pode falar melhor depois. Cada um por si vai gerar uma renda de 1/3 do salário mínimo
uma contribuição média. Por quê? Porque não tem o custeio da sociedade, do Estado e nem do empregador na proposta como está aqui, tirando da Constituição. Não tem garantia de você ter um benefício com o salário mínimo. Hoje a média dos benefícios gira em torno de R$ 1.400. A média do regime geral. Uma pessoa não vive com isso. Uma pessoa doente, uma pessoa que precisa de assistência médica. E essa reforma vai pegar esse pessoal para baixar essa média. E a gente não vai ter mais a garantia nem de que seja o salário mínimo que está na Constituição hoje. E nem que os aumentos anuais sejam para repor as perdas inflacionárias. Também está tirando isso da Constituição. Então, que discurso é esse do governo que fala que é para tirar privilégio, que é para beneficiar os atuais aposentados e os futuros aposentados, quando ele tira pilares básicos de sustentação da dignidade daquele trabalhador, daquele aposentado que é uma vida inteira sua, vende seu tempo de vida, seu esforço de trabalho, para conseguir sobreviver após o seu período ativo. Para ter dignidade depois, né? Minimamente, viver minimamente com dignidade depois de não ter mais a sua mão, seu serviço, a sua mão de obra para oferecer, né? Sim. Bom, para a gente falar aí da reforma, antes, só para a gente contextualizar, porque eu primeiro parabenizo, a gente achou muito legal a pauta, porque leva a informação de uma forma muito... a origem, né? A gente mastiga a informação para a população, porque é quem realmente tem que ter acesso a essa informação. Antes da gente falar sobre isso, a PEC está em tramitação, né? Então a gente está até num dia emblemático, porque o relator da reforma na Câmara vai apresentar um relatório, ele já disse que ali possivelmente traga mudanças, então a gente tem que ficar atento. É um momento em que a gente sabe que a reforma está sendo apresentada ali questões pontuais sobre o texto. Então a população tem que ficar atenta, porque ainda é tempo de reagir, ainda é tempo da gente se informar, né, e tentar compreender o que tem dentro desse circuito. A PEC, ela tenta modificar toda a estrutura, como o doutor Irazê disse, né, desconstitucionalizar é a pegadinha maior, porque daí fica muito mais fácil levar isso para leis complementares. Isso é o que não está sendo discutido, na verdade, né? Isso é o que está por trás de toda essa cortina de fumaça que se faz quando, né, a pessoa máxima do governo vem a público e fala: não vai ter pagamento mês que vem porque não tem dinheiro. Sim. Os benefícios não serão pagos. É uma cortina de fumaça. Que não é uma frase honesta, porque quando você vê o orçamento, eles não estão falando só do pagamento do benefício, estão falando de outras coisas, estão falando do custeio da educação, por exemplo. Né? Como se o orçamento pudesse ser dessa forma, fosse um cofrinho que você pega a moedinha que você quiser e coloca onde você quiser. E não é assim. Né? Existem regras a serem respeitadas. Né? O orçamento, ele é gravado, ele é aprovado, seja o anual e seja os planos plurianuais. Não dá para você simplesmente falar: se eu vou gastar mais com previdência, eu não posso pagar a educação. Não é assim. Esse discurso não cola nem pensando naquele teto que foi aprovado logo que o Temer entrou, aprovou-se o teto dos gastos. Né? E aí fala: não, a Previdência está pegando todo esse dinheiro, não vai ter dinheiro para a saúde e para a educação. Temos aqui que encolher a Previdência para poder pagar as outras coisas. Quando você fala do teto do gasto, por que ele veio? Quem que ele beneficia? Não é a população. O teto do gasto, que é para limitar a saúde, gasto com saúde, com educação, sem contemplar o crescimento populacional. Para que ele serve? Ele serve para dar uma garantia de que o Brasil vai pagar os juros da dívida. É para isso que ele serve. É para dizer: olha, esse país não tem direito de gastar aonde a população precisa. Não importa se aumentou a população, se aumentou a necessidade da educação. A prioridade é pagar juros. E nossa saúde é boa, nossa educação pública é boa. Um país sério deveria ou não investir em educação para que ele tivesse uma população melhor estruturada, uma sociedade melhor estruturada, um mercado consumidor melhor estruturado, para inclusive produzir mais para si mesmo. Sim. Isso é um país forte. Um país que não é forte é aquele que depende dos outros, que a sua população é precarizada, como a reforma trabalhista precarizou todo o tipo de contrato de trabalho, a renda, que também impacta na Previdência. E para onde a gente vai? Que caminho a gente está trilhando? É a favor de um futuro de uma sociedade. O Brasil é um dos países mais injustos do planeta. Sim. E esse é o caminho contra a favor de agravar essa injustiça social. Aumentar esse abismo, né?
Gente, muitos debates por aqui hoje. Aumenta o volume. Vamos de música aqui, a gente vai tomar uma aguinha, daqui a pouco a gente volta com essa discussão sobre a Previdência Social e outras coisinhas que têm acontecido no Brasil, né, minha gente? É bom ficar atento, é bom discutir, né? Sai do Facebook um pouquinho, vai ler coisas interessantes, né? Para de ler o zap da tia, pega os textos, vamos dar uma lida ali, que é importante a gente se informar. Vamos de som. Aumente o volume. E voltamos aqui para os estúdios da Rádio Difusora, hoje falando sobre a PEC 6, que é da reforma da Previdência, essa tão debatida, discutida e pouco entendida reforma da Previdência. A gente estava aqui no primeiro bloco falando um pouquinho sobre a história da Previdência. Ela está vindo está sendo construído um cenário para que a única coisa possível seja essa reforma da Previdência, né? A gente teve uma reforma trabalhista, foi feita a PEC do teto dos gastos, e aí você vai ampliando esse discurso que a única solução do Brasil para resgatar a confiança e ter investimento é a aprovação em caráter de urgência aí dessa Previdência, que sequer a gente entendeu a conta ainda, né? Pois é. Qual que é a conta que é feita para justificar essa PEC? Porque não foi aberta, essas contas, elas não foram mudadas. Olha, gente, a conta que a gente está fazendo é essa. Isso aconteceu? Houve um debate técnico a respeito da Previdência? Não. Não, né? Um dos princípios da administração pública é a publicidade. Sim. Então você tem que demonstrar o porquê que você está tendo tomadas de decisões e de forma que toda a sociedade seja conscientizada disso. E eles dizem que está sob sigilo, sem justificar o sigilo. Mas o que realmente justifica o sigilo é que ele existe. Como que você faz uma conta atual, né, e atuária sobre as contas da Previdência, sobre um futuro, um desenvolvimento de sociedade, e isso em 30 dias. Né? Então, a bem da verdade, a justificativa de estar sob sigilo é porque não existe, do ponto de vista dos técnicos que estão debatendo a PEC. Porque precisa fazer uma discussão técnica primeiro, até para saber o que se leva para discutir em sociedade. Perfeito. Porque não tem ainda esse... A gente está discutindo o quê, na verdade? A gente não está discutindo nada, a gente está discutindo uma PEC que não foi... O fundamento não foi apresentado. Foi apresentado só uma histeria que o Brasil quebrou e a gente precisa reconstruir o Brasil fazendo essa reforma. O discurso é sobre um rombo que não é explicado matematicamente. Então, se fala que existe um rombo da Previdência em que você não demonstra matematicamente, orçamentariamente, né, com os cálculos, por que existe esse rombo? Quando você coloca que a Previdência é custeada só por empregado segurado e o empregador, você não está sendo honesto, porque não é isso que está na Constituição. Sim. Porque quando você tem o tributo que é geral das loterias, por exemplo, e você não coloca nessa conta, né? Porque esse custeio é da seguridade, que é a Previdência, a assistência social e a saúde pública, o SUS, que foi o pacto constitucional. Quer dizer, antes da Constituição, a saúde não era universal. Só alguns tinham direito à saúde pública. Na Constituição, qual foi o modelo? A Previdência tem que ser universal, tem o custeio dela, a assistência social universal e a saúde. Quando você fala que existe um rombo, mas não coloca na conta toda a receita que é disso, e você também não discute, né, não discute os inadimplementos, as grandes empresas, as maiores empresas e bancos do país devem para a Previdência. E não vão pagar. Inclusive, bancos públicos e empresas públicas e o governo federal também devem para a Previdência e ele não coloca isso na conta. Né? Esse debate não é honesto, ele não é técnico, né? Ele não é matemático. Sim. E aí a gente sai de uma discussão que deveria ser técnica, uma discussão que deveria ser no campo da economia, no campo técnico, e a gente vai para uma disputa ideológica, que não faz o menor sentido. Então, todo o argumento que baseia essa aprovação ou não da PEC, ela vem para o campo ideológico. Exatamente. Que é um lugar que não é... Era o último lugar de batalha, né? E a gente viu a ideologia da reforma trabalhista, que tenta desmontar uma relação de patamar mínimo de dignidade do trabalhador, sim, que é a renda que ele vai ter, como vai ser a forma de trabalho, como vai ser o tipo de jornada, né? A segurança no trabalho, a estabilidade no trabalho, isso é dignidade da pessoa na sociedade. Uhum. E essa regra veio sob a promessa que iria gerar emprego. E não gerou. Foi o oposto, não gerou. E é a mesma coisa que a gente está vivendo com a reforma da Previdência. Promessas de que isso é para sustentar o futuro, isso está desmontando o futuro. E isso não é aposta, isso não é ideológico.
Isso é matemático, isso é Arquitetura, científico, isso é técnico. É uma arquitetura do desmonte do direito social, né? Ele vem historicamente ali já sendo debatido, e agora com o governo Temer e agora com o Bolsonaro você vê uma associação de iniciativas. Porque você vê a reforma trabalhista que fala, não, vamos aumentar o emprego, a bem da verdade precariza a contribuição previdenciária, porque precariza o emprego formal. Então, se a gente tem uma previdência que tem déficit, por que então a gente não gera empregos formais que geram uma contribuição que a gente equilibra, a bem da verdade? E então, muito pelo contrário, tá fazendo o contrário, né? Exato. Com a flexibilização das leis do trabalho, aí, empodera a população, faz a população acreditar que ela tem condição de igualdade com o patrão numa discussão de relação de trabalho. Exato. A origem do direito do trabalho é porque não havia essa liberdade entre quem vende seu tempo de vida e sua força de trabalho para poder sobreviver com quem pode custear isso. Sim. Essa diferença fez com que surgisse o direito do trabalho que não é individual, que não é comercial, que não é mercantil, é social. E qual a importância disso? Quem que é o consumidor? O consumidor é o trabalhador, é o assalariado. Você precariza a renda dele, você precariza a condição dele, o que você faz? Você diminui o mercado consumidor interno, que diminui a economia em si. A população é o verdadeiro termômetro da economia, né? Como é que você pode precarizar a população que é a sustentação do comércio, da indústria nacional, para o mercado interno? Quem ganha com a retomada de uma servidão lá de séculos atrás? Os bancos ganham porque eles exploram o dinheiro pelo dinheiro. E quanto menos investir em produção, mais ele ganha na especulação. Quem ganha também é as grandes empresas multinacionais, né? Os grandes grupos, né? Que eles vêm aqui explorar a mão de obra para vender para fora. Então ele não precisa de mercado interno. Ele não precisa do trabalhador enquanto consumidor aqui brasileiro. Ele pensa muito mais vender lá fora. Então ele vem explorar. Ele vem explorar aqui, ele paga pouco. Tem não recurso, respeita, tem recurso não natural. Tem fiscalização, não tem mais fiscalização, inclusive, eficiente, nem no Ministério do Trabalho temos mais, para que as leis sejam cumpridas. A gente está vendo uma série de trabalhadores doentes, cada vez mais, com essa pressão, inclusive, doentes na parte psíquica. Sim, cada vez mais. Cada a vez saúde mais. mental agora é uma grande preocupação, né? E da onde vem isso? É essa fórmula. Então, a gente tem que pensar, a gente quer um país que tem uma fórmula sustentável para a gente, para os nossos filhos, netos, bisnetos, para os nossos irmãos, para os nossos pais. Que tipo de sociedade que a gente quer? Porque pode ser que eu tenha uma condição melhor, mas meu irmão não tenha, mas meu pai não tenha, mas meu filho pode não ter. Então não pode ser um pensamento egoísta, tem que ser social. E isso é base econômica de uma nação. Não é ideológico, é na parte, como é que uma economia de uma nação tem que funcionar. Sim. De uma nação do tamanho do Brasil, né? Do tamanho do Brasil, que não é uma coisa simples você gerir tantos estados, cada um com suas particularidades e suas riquezas, né? E você fala do enfraquecimento aí das relações do Ministério do Trabalho, que é extinto. E a gente vê também cada vez menos fiscalização em cima de trabalhos análogos à escravidão, né? Inclusive ontem foi dia do combate ao trabalho infantil, né? E a gente não tem mais essa força de fiscalização hoje, né? Que você não consegue gerenciar essas relações mais. Quem ganha com isso? Quem ganha com isso? Né? Existe uma economia espúria, ilegal por trás disso, Sim. Que ela não quer a fiscalização, que ela não quer que as leis valham para todos. Então quando se fala de direito social previdenciário, direito social do trabalho, são as regras mínimas para como é que a gente consegue ter direitos mínimos civilizatórios, não máximos. Então a renda mínima que se deve ter o salário, a jornada mínima para que máxima para que não tenha um abuso, né? Para que não haja doença. São essas regras que a gente está atacando sob argumentos que vai gerar emprego, sob argumentos que vai melhorar alguma coisa. E essas regras foram criadas em cima de um estudo, elas não foram... Tinha uma conta, né? Por que se trabalha tanto, por que tem tanto de férias, por que a contribuição é tanto. Isso foi construído, né? Ao longo dos anos. Lá para 1850, 1960, 1980, as mobilizações dos trabalhadores, inclusive nos Estados Unidos, eram para quê? Para que a gente trabalhasse no máximo 8 horas, para que dormíssemos 8 horas e para que tivéssemos 8 horas de lazer.
Quer dizer, do século XIX para cá, a gente está melhorando ou está piorando essa discussão? Piorando, né? Cada vez mais. Quanto tempo o trabalhador fica no ônibus em grandes cidades? Quanto tempo ele trabalha por dia? Não, essa conta não fecha mais já há um bom tempo, E né? vem a tecnologia para quê? É para melhorar ou para facilitar a humanidade, o ser humano? Ou está vendo para gerar lucro e moer gente? Está moendo gente. Vira um rolo compressor. Então, a gente está aqui para quê? Quer dizer, o interesse público é qual? O interesse público é permitir que se moa a gente, se aumenta a idade mínima para se aposentar, se tira a especial, depois a gente vai falar sobre isso. Né? Que regras a gente quer? O que a ciência nos fala? Né? É possível a gente fixar uma idade mínima que é superior a uma periferia de Capão Redondo de São Paulo, aqui? Quer dizer, para aquela população lá, a idade mínima quer dizer o quê? Só se aposenta aquele que sair da média, que vive mais do que a média da região. É justo isso? Porque você é matemático isso? Você não tem essa conta. Então você fala, vai, 82 anos para quem trabalha na roça, 82 anos para um acadêmico, você tem uma diferença ali, né? De repente o cara que não trabalha intelectual ele ainda consegue vender a sua força de trabalho, o seu tempo, né? A pessoa que está na roça ele tem limitações físicas, é desumano você querer comparar as pessoas em suas maiores diferenças, né? Não, e aí você consegue falar pra gente o que é cálculo atuarial? Que é a parte técnica o que ele dimensiona? O risco, os números, a projeção. Quer dizer, quando a gente compara com um país da Europa, a idade mínima para se aposentar lá, a gente tem que olhar o quê? Quanto tempo esse trabalhador aposentado vive depois? Aproveita a aposentadoria, que aqui é... Assim, aquele que consegue sobreviver mais de 60 anos, 65 anos, nas periferias, nas atividades mais duras, né? Quanto tempo ele vive depois? Qual que é a regra? Cadê isso no papel? Na ciência, na matemática? Com Tainan Franco. E aqui, diretamente dos estúdios da Rádio Difusora, a doutora Irazeia, a doutora Areta, aqui falando sobre a reforma da Previdência. Gente, eles vieram munidos de documentos, assim. A PEC inteira impressa, vários dados. Eu terminei o bloco anterior perguntando quais as mudanças pontuais assim, que a gente pode perceber dentro dessa PEC 6. O que muda, para quem muda. Bom, pessoal, a PEC ela tem 66 folhas de mudança de texto constitucional. Então, ela é muito intensa e ela muda toda a estrutura do nosso regime de previdência social. Então, ela vem para servidor, claro, isso vai ser debatido, a gente não sabe se a proposta vai passar, mas assim, para que seja apresentada de uma forma romântica, né, daquela corte de privilégios, ela vem mudar toda a estrutura. Então, para servidor público, para mandatos eletivos, para o regime geral de previdência. Servidores públicos entram, então, porque era uma discussão, né? Por que não corta privilégio de servidores, de juízes, de militares? Tem essa discussão que é muito comum, né? Para apresentação geral, ela entra. Mas agora, né, a gente já tem visto que algumas emendas estão trazendo a discussão, porque não vai aprovar da forma que foi apresentada, né? Quem precisa de representação é o regime geral, que é a massa de benefícios que não está lá para discutir a reforma. Então, é isso que a gente quer trazer. Dentro dessa questão dos privilégios, a gente sempre bate na questão que é uma forma romântica de você aceitar que vai ser necessário mesmo, eu dou um pouquinho do meu, porque muita gente vai dar mais. Não é bem assim. Porque se a gente coloca dentro do texto da PEC, o impacto aos servidores públicos é de 12%. O impacto aos militares representa 0,08%. Veja, o texto, tá bem? Não em valores, tá? E o conceito de risco é todo o restante. Então, todo o benefício geral dos trabalhadores em geral está fora da estatística. Então, essa PEC impacta para quem tem a média de benefícios de R$ 2.200. Que é uma maioria da população. Então, isso é corte de privilégio? Não, é uma forma romântica para a gente abrir a cabeça e tentar engolir o que está aí no texto. Bom, não vai dar para a gente esgotar tudo, mas a gente trouxe alguns pincelados, que seriam as linhas mestres, né? Que é o aumento da idade mínima, tanto para homem como para mulher, a extinção da aposentadoria por tempo de contribuição. A idade média iria para que faixa? Patamares? Quais os patamares aí? Então vamos lá. Hoje nós não temos uma idade mínima para tempo de contribuição. Então se a mulher... 35... Perfeito. Se aposenta independentemente da idade mínima, vai só impactar o fator previdenciário numa aposentadoria por tempo de contribuição. No caso de uma aposentadoria por idade, a mulher hoje 60 e o homem 65 anos de idade.
então aumenta um patamar de 2 anos para a mulher. Mas a pegadinha é na questão da idade. Para o regime geral como um todo, é aquele que a gente mais vai olhar. Né? Então, olha, aqui a gente está criando patamares. A mulher tem 2 anos somente, o homem vai estabelecer a média da idade mínima, mas a gente não olha para o rural, para a professora, para as demais categorias. Que aí entram está a nesse pegadinha. pacote, né? Exatamente. A professora mulher, que hoje representa 80% do contingente do ensino básico, ela vai ser frontalmente afetada. Por quê? Além de ser, e aí eu estou puxando o gancho só para pegando esse exemplo da idade, porque para mim ele é bem agressivo. Hoje a gente precisa, para uma aposentadoria por idade, 62 anos, 60 anos, 15 anos mínimo. Na proposta, 62 anos, 20 anos mínimo de contribuição. Sobe tudo, contribuição e Exato, idade. e tempo mínimo. Para a professora, ele iguala o patamar do professor homem. Então, igualdade de gênero, paridade também. Então, hoje que o professor não tem uma idade mínima, a professora passa a 60, o professor passa a 60. Só que o tempo de contribuição desses professores é que eu não consigo entender, porque ele passa a 30 anos. Então, o impacto para essa professora é muito grande, porque o tempo mínimo que hoje ela tem de 25 anos passa para 30, além disso ela tem também o degrau da idade, e equiparando ao homem. O trabalhador rural também é a mesma coisa. O trabalhador rural você equipara a idade, então assim, a mulher que trabalha ali na roça, ela também vai ter o mesmo tempo de idade, né, na verdade, de aposentadoria do homem. Então a gente entende assim, e é bem na verdade essa questão da idade é um dos pontos, porque outra linha mestre é a questão do cálculo. Hoje nós temos um cálculo de, a grosso modo, 80% das maiores médias exclui 20% das menores ao longo de um período base de cálculo, né? Isso é para calcular o benefício em si, Para né? calcular, A conta do benefício. Exatamente. E dentro dessa dinâmica a gente tem então a exclusão de 20% dos períodos em que eu estava entre desemprego e aí eu contribuía no mínimo, ou no próprio facultativo, se você tem uma redução da sua renda, enfim. Dentro dessa nova regra, o que a gente tem? 100% do período contributivo, já como a média. Inclui tudo. Tudo. Você não tem perdão de nenhum período que a gente possa ter oscilação. E você começa com um marco inicial de 60% dessa média. E depois 2% a cada ano que exceder 20 anos de tempo de contribuição. A gente faz o cálculo, né? Eu sou associada ao IBDP, a doutora Irazê também, que é o Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário. Eles fizeram alguns cálculos que demonstram que 30% já é um impacto negativo nessa renda só pela mudança da forma de cálculo. Então, além da idade, a gente tem outras questões associadas. Por isso que a gente fala que as 3 linhas mestres são essas duas, que seria associar dentro do regime geral maior impacto a idade, né, igualdade de gênero para a idade e a forma de cálculo, e a capitalização, que a gente falou um pouquinho antes, né? Mas eu queria voltar um pouquinho nessa linha mestre, porque ela impacta para os já aposentados. Porque o sistema do Brasil de Previdência é repartição solidária. É isso. Isso. Que é universal, todos entram nesse mesmo, todos constroem junto Desse aí cesto, exato. essa previdência, né? Na capitalização, cada um por si, o banco contra todos. Seria mais ou menos isso. É mais ou menos isso, né? A bem da verdade, o sistema de solidariedade, né, repartição pública solidária, a gente tem um equilíbrio por quê? Os novos entrando equilibram o sistema de quem está saindo. Na capitalização você não tem isso, então se você durar mais daquilo que você próprio poupou, e o brasileiro não tem uma educação financeira, então ele não tem a cultura de poupar. Nem renda. E nem renda, exatamente. Né? Porque todo mundo vive ali com a corda. O brasileiro ele aprendeu a viver com a corda no pescoço ali, com relação às contas. Né? Exatamente. Então ele vai sobreviver mais tempo do que o dinheiro que ele poupou vai dar. Uhum. E aí é o que acontece em alguns países, e a gente, né, nos estudos desse instituto, nenhum país onde o sistema de capitalização foi implementado deu certo. E o Brasil está tentando implementar. E no Chile aumentou muito o nível do índice de suicídio. Eu ia perguntar justamente do Chile, que é onde a fonte que o governo tem bebido aí, né? Que é a fonte que o ministro Guedes da Economia atuou lá no Chile, na época da ditadura do Chile, onde se implantou esse sistema lá, em que os idosos chilenos, o que acontece com eles? Se acabar o tempo que está no contrato, não tem mais renda. Se ele viver mais do que o contrato, ele vai ter dinheiro. Mais renda. O que ocorreu no Chile?
os vários institutos da época, os financeiros, um foi absorvendo o outro. E alguns quebrando, Brasil, né? e outros aplicando de uma forma errada, inclusive custeio. Então, você teve uma má gestão, inclusive, desses entes que não são públicos, que são privados, contra o objeto da Previdência, que é social. Né? Exato. E por que a capitalização ela tem que ser bem entendida para quem já está aposentado? Porque hoje a gente tem uma guerra, né? A informação mal passada é aquela de que, se não reformar, vai ter benefício para pagar você aposentado. Exato. Então, aliás, foi a manchete desses dias, né? Então vai lá e briga com quem está trabalhando, porque você precisa disso, defenda isso. E a bem da verdade não é isso. Se você coloca ali, dentro de um sistema que o novo paga de quem já está aposentado, e se o novo não entrar? Falta para o aposentado também. Além, né, de tirar a questão do aumento da Constituição Federal. E aí você pode deixar aí lacunas de tempo sem aumento para manter o poder econômico do benefício de quem já está aposentado. Do benefício, não da economia, da população em geral. E quem paga essa conta? Isso que eu ia perguntar, quem que paga essa conta? Quando você retira a solidariedade, você retira o custeio do regime atual, porque você permite a migração para o sistema de capitalização. Sim. Você tira a base de custeio do regime atual. Quem vai pagar essa conta? O trabalhador. Não, quem vai pagar essa conta é a União. É o Estado brasileiro. E isso eles não põem na conta, o tamanho desse rombo futuro. Porque o que é solidariedade? A letra já falou agora. Os da ativa custeiam para aqueles que estão... Que vem aquele desenho de pirâmide que sempre aparece aí nos meios de comunicação, a base da pirâmide sustenta a ponta. Que surgiu lá em 1880 e pouco com Bismarck na Alemanha, que é um sistema, que é uma estruturação social, de sociedade. Né? E no Brasil surgiu com as caixas de previdência há um século atrás, que os trabalhadores da ativa se reuniram em algumas categorias para custear aqueles que não... CAP, né, chamava. Aqueles que estavam, se aposentavam, que tinham que sair do emprego e não tinham como sobreviver, né, que depois veio a Caixa dos Ferroviários, da Eloy Chaves, que a gente tem história aqui, né? Eloy Chaves, ele era deputado estadual, não era isso? 1920 e pouco. A década de 20, Década de 20. Bom, então a capitalização precisa ser entendida só porque ela impacta em todo o sistema e ela é, querendo ou não, a linha de frente junto com a desconstitucionalização das normas, né? Falar um pouquinho do BPC, que é o benefício de prestação continuada, que também gera muita dúvida, né? Aliás, ontem foi capa do JJ, que em Jundiaí tem mais de 4 mil pessoas recebendo esse benefício, né, entre deficientes, enfim. Muita gente recebe esse benefício e vive... Não que recebe, mas que vive exclusivamente desse benefício. Sim. Vai ter impacto também? Muito. Ele tem sido bem discutido porque é um benefício de um salário mínimo para quem está num critério de miserabilidade. E tem outros requisitos além da miserabilidade, só se você for deficiente ou idoso, aos 65 anos. Então a PEC traz assim, olha, como você demora para atingir 65 anos, aos 60 eu te dou R$400. E aí, se aos 65... Isso na PEC? Isso na PEC. Porque hoje é um salário mínimo. Hoje é um salário mínimo, exatamente. Não tem 13º, né? Não tem 13º. LOAS, é isso, né? Tem isso. um benefício chamado LOAS. Só para contextualizar, então, rapidinho, a Previdência, a Seguridade Social, ela é composta de Previdência, Assistência e Saúde, né? Então, Previdência eu pago para receber, assistência, o LOAS está dentro disso, que são benefícios assistenciais não custeados, e a saúde, que é o SUS. Então, dentro do critério da assistência está o LOAS, que é um benefício para quem não consegue suprir sua subsistência, 1/4 do salário mínimo por cabeça, e na Justiça a gente tem ainda brigado na flexibilização desse critério. Mas veja bem, a PEC traz duas coisas muito complicadas para isso. Além de trazer essa forma romântica de que aos 60 eu já vou te dar 400, para chegar aos 65, ela quer que você dos 400 continue contribuindo para ver se aos 65, e isso foi apresentado pela comissão do governo quando apresentou a PEC no dia 20 de fevereiro. Se chegar aos 65 e você tiver tempo de se aposentar, ok, você vai ter direito a um salário mínimo. Se não, você continua com R$400 até 70. E aí aos 70 você tem acesso a um salário mínimo integral. Só que o que não coloca no pano de fundo é que o acesso ao critério da miserabilidade também está sendo afetado. A gente falou em algumas linhas gerais aí,
o que pega nessa PEC aí, né? A mulher, a idade, o cálculo para o benefício, essas coisas são de interesse comum a todos, né? E também tem insalubridade, que você comentou também que tem uma alteração aí com relação a trabalhos insalubres. Uma pessoa tem condições de dirigir um caminhão até os 70 anos? Responda! Pois é, o governo diz que sim. Sem condições de saúde ou de condições de trabalho, né? Então, numa época em que, vamos contextualizar, o trabalho está precarizado. E a gente tem um aumento da idade mínima e agora recente estudo de diminuição das normas de segurança e medicina do trabalho. E aí a PEC vem e fala o seguinte, para atividade perigosa, não tem mais proteção diferenciada. Então, para atividade do eletricitário, do vigia, armado, você vai ter que seguir a regra geral homem, 65 anos. E para o trabalho insalubre, que hoje ele tem uma proteção diferenciada, porque a Constituição traz assim, em linhas gerais da nossa cidade, a gente tem somente 25 anos na atividade insalubre, sem a idade mínima para ele se aposentar. Hoje a PEC traz uma idade mínima. Em linhas gerais, para 25 anos, 60 anos de idade. Então, aquele forjador que está ali, né, de frente de um calor, com aquele equipamento todo, ele vai ficar aos 60 anos de idade mantido em atividade laboral. E aí a gente pergunta, que empresa que vai manter esse trabalhador para ele ter acesso a essa Porque aposentadoria? existe uma discussão dentro de recursos humanos, e enfim, que fala da idade, com 45 mais não é mais contratado, já está velho para o mercado, porque consegue contratar uma mão de obra mais jovem e mais barata. Então, a discussão é imensa, né? Não dá pra gente... Claro, em uma hora a gente não vai conseguir debater tudo, até convido vocês aqui a voltarem, porque a gente tem muito assunto para falar. Mas a gente não pode separar essa reforma da Previdência de todas as outras coisas que acontecem, né, no Brasil. De olhar para o direito do trabalho, esse enfraquecimento das instituições, para o judiciário, para olhar de um modo geral antes de discutir que a reforma da Previdência vai salvar o Brasil aí do caos que está hoje, né? Inclusive em Jundiaí vocês estão fazendo alguns eventos, convide o povo para participar. Muito bom. Nós já tivemos alguns, né? No União Anchieta teve um público muito legal, né, Irazi? Nós trouxemos um professor que vem trazendo muita informação no Brasil todo sobre a reforma da Previdência, até o slogan dele é pra quê e pra quem, então ele é muito bacana. E é pela ATJ que a gente tem feito isso, a Associação da Vocês dois Advocacia. são do ATJ, é isso? Isso. O Irazi é o vice-presidente, eu sou coordenadora cultural da área previdenciária. E a gente está em movimento, né, Irazi? Agora, até aproveitar, porque a gente convida a população, vai ter uma audiência pública a ser realizada na Câmara no sábado, às 8h30 da manhã tem início. Essa audiência pública é a organização da OAB e o nosso apoiamento pela ATJ, porque a gente entende que é uma pauta que a gente não pode deixar de apoiar todo e qualquer movimento em prol do debate. Então, a partir das 8h30, vai estar lá na Câmara no sábado. E lembrando que amanhã também tem a greve geral, a paralisação geral, todo o Brasil? Nacional. Como estamos? Notícias sobre a greve. A greve geral está sendo nacional. Em Jundiaí está tendo já organização dos movimentos sociais e sindicais. Né? Até porque a gente vive num país que tem 14 milhões de desempregados, Sim. né? Milhões e milhões de desalentados. Né? Nós temos 37 milhões de trabalhadores não registrados na informalidade, e que a reforma da Previdência nem toca no assunto. Sim. Que você, formalizando, você tem um custeio maior. Então, a gente falou algumas coisas aqui, a gente falou um pouco de idade, da insalubridade, né, do tempo de contribuição, que não tem mais. São pautas sociais de cada pessoa que vive do seu trabalho, que vai depender do INSS. Então, não é uma greve geral com uma pauta restrita, é uma greve geral de uma pauta nacional, social. Coletiva. É coletiva, porque impacta na vida de todo mundo, é toda a estrutura. Né? E essa discussão deveria ser coletiva, né? Assim, essa discussão deveria primeiro ser mais técnica, né? Vamos combinar que a discussão deveria passar por um crivo e deveria ter mais transparência do que tem tido, né? E aí trazer as questões para a população, de fato, poder ter pelo menos o discernimento do que está acontecendo, porque
não há qualquer tipo de embasamento técnico que justifique essa reforma desse tamanho, né? A gente fala, não, eles jogaram um monte de coisa, joga tudo pra cima, o que conseguir pegar já é vantagem, né? Porque isso pode sofrer alterações ainda, essa PEC pode sofrer alterações. Tipo, olha, nós escutamos a população, tiramos isso, isso e isso. Nossa, esse é um gancho muito legal que você puxou, porque vou dar experiência para Jundiaí, que a TJ encampou. Rapidinho, só falando que a reforma da Previdência já começou, né? A MP 871, que trata do pente fino, mudança de vários benefícios, já foi aprovada, então a reforma já começou e é por isso que o governo está fazendo isso assim, ó, em vários níveis, para que a gente não saiba nem para onde olhar. Várias né? frentes, né? Exato, várias frentes. Então, assim, uma experiência bacana foi que o IBDP, Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, se reuniu com economistas, atuários. Atuário é um matemático que faz estatística e consegue dizer o quanto a gente precisaria poupar ou não poupar, o que a gente poderia modificar ou não, junto com os economistas e com os técnicos. Baseado em números, não é baseado no achismo lá na capa do jornal. Números, pesquisa, dados de verdade, né? Exatamente. Então, o IBDP ele fez uma proposta de emenda modificativa da atual. E para isso precisava pedir a assinatura de deputados para ter apoiamento, para levar isso à discussão do texto da PEC original. Então, eu e uma colega também da ATJ, a Luciene Amaral, que também é diretora de comunicação, nós fomos para Brasília, assim, eles chamaram, e nós fomos em meio-dia, organizamos a viagem, vamos, porque a gente não pode estar fora dessa, de um dia tem que estar lá. E passamos 2 dias na Câmara, foi bem ruim, uma experiência muito pesada, né, Zé? Mas a Qual gente que é o clima lá? Horroroso, bem da verdade é assim, não existe debate, não existe diálogo. Existe os que querem a reforma e os que querem debater a reforma. Existe demanda. Exato. Demanda no mercado financeiro. Exato. Aqueles que são a favor, eles não querem ouvir. Eles não querem... não, vamos compreender, então. E aí, assim, como nós nos apresentamos como técnicos, foi muito difícil, mas algumas aberturas a gente conseguiu, claro que mínimo, mas conseguimos o número necessário de assinaturas de apoiamento. E essa PEC vai ser levada a estudo. Então, é algo que a gente tem feito, que muita gente nem sabe que existe essa possibilidade, então a gente espera que talvez reverbere em algo positivo, né, nessa experiência. Porque, assim, existe aí uma previsão de votação, enfim, o governo ele é bastante otimista com relação à aprovação, né? Sim. E vocês, que estão dentro da discussão, o que vocês acham? Eu acho que a greve geral é contra esse cronograma de aprovar essa PEC como está. A greve geral serve para quê? Para dizer, a sociedade quer discutir, quer debater de uma forma honesta, de uma forma transparente, de uma forma técnica, com os dados. Qual é o futuro de cada pessoa na sua atividade, respeitando a atividade, respeitando a insalubridade de cada atividade, a penosidade de cada atividade. Né? Se a gente não faz isso, o que a gente está respeitando? O mercado? O mercado. O mercado financeiro? Quem vai ganhar dinheiro com uma capitalização?